Fala galera, tudo bem com vocês? Nós iremos dar início a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Matheus Santana de Cerqueira, professor de História, e hoje nós iremos falar sobre escravidão, especialmente sobre como que a escravidão ela é vista desde a sua forma antiga até a sua forma moderna. Professor, ainda há escravidão hoje? Sim, ainda existem formas de escravidão, inclusive aqui no Brasil. E ainda existe também consequências da escravidão moderna que nós podemos ver ainda hoje em nossa sociedade. Agora vamos lá. Nós iremos pegar 3 períodos da história da humanidade, claro que de forma bem objetiva. Vamos falar sobre a escravidão antiga, a escravidão medieval, que no caso é a servidão, e a escravidão moderna. Então vamos lá. Como que era a escravidão antiga? A escravidão antiga ela era baseada em 2 meios. Primeiro, ou você se tornava escravo por dívida ou por despojo de guerras. Então vamos lá. Você possuía uma dívida e por não conseguir pagar essa dívida, você então se tornava escravo até conseguir pagar essa dívida, ou como despojo de guerra. Você lá fazia parte de um império, de uma nação que foi derrotada, por exemplo, pelo Egito. Então, como você foi derrotado, automaticamente você vira um escravo da nação vitoriosa, um despojo de guerra. O escravo aqui ele não é uma ferramenta, ele é visto ainda como um ser humano, como pessoa, e grave bem isso, porque isso vai mudar lá na frente. Cada país, cada império possuía sua própria característica, tá? A vida do escravo antigo não era uniforme. Você tinha escravos, por exemplo, em Grécia e Roma, que trabalhavam em trabalhos braçais pesados, e você também tinha os escravos urbanos que até eram secretários, vamos colocar assim, eles cuidavam da administração das propriedades dos seus donos. Além disso, a escravidão antiga ela não é pautada numa origem, tá? Qualquer povo, seja por guerra ou por dívida, poderia sim ser escravizado. Partimos então para a servidão medieval. Nós temos ali no século 4, 5 depois de Cristo a queda do Império Romano, justamente também por falta de mão de obra escravo. Inicia-se então o período medieval, e com o período medieval nós temos a diminuição das cidades e a ampliação dos campos. Então as pessoas saem da cidade e passam a ir morar no campo. Então vamos lá. Tem um senhor feudal que possui um pedaço de terra que precisa ser trabalhada e que precisa ser cultivada. Você tem agora esse camponês que está chegando no campo e precisa de proteção e precisa de terra. Então você tem ali o útil ao agradável. O senhor feudal oferece então um pedaço de terra em troca ali de proteger esse camponês e de dar a terra, emprestar a terra para esse camponês trabalhar ali nessa terra. Em contrapartida, esse camponês, que se tornava então um servo, ele passa a ser preso à terra. Então ele tinha uma liberdade parcial. Ele não poderia ser vendido, ele não era uma ferramenta, ele não era uma propriedade do senhor feudal, mas ele tinha que fazer trabalhos forçados ao dono da terra e também tinha que pagar tributos, impostos pesadíssimos a esse senhor feudal. Com isso, partimos para a escravidão moderna. A escravidão moderna, ela está mais fresca em nossa memória, porque ela é recente. Ela se inicia ali no século XV e tem o seu predomínio até o século XIX. Essa escravidão é uma escravidão
que vai atrás de uma origem. Então, por exemplo, os povos africanos, que são os escravizados, eles são retirados do seu continente, são trazidos aqui para a América Latina, em forma geral, e são usados como ferramentas. Então, e prestem bem atenção nisso, na escravidão moderna, o escravo ou escravizado, ele é uma ferramenta, ele é uma coisa. E há tanto justificativas sociais quanto religiosas para isso. Acreditava-se que os povos africanos eram amaldiçoados porque eles eram descendentes de Cã, filho de Noé. Então, como eles eram amaldiçoados, eles não conseguiam prosperar, eles só conseguiam então viver em pobreza, e como foram amaldiçoados, eles podiam então ser feitos como escravos. Estipula-se que em torno de 5 milhões de africanos tenham sido levados e trazidos aqui para o continente americano. Até hoje nós sentimos as consequências